Muito bem. Bom, as minhas fraternais saudações a vocês, Dr. Rafael e demais colegas de evento. Eu estou muito grata e lisonjeada por dividir essas falas com todos. Ao Dr. Fábio Nascimento, um agradecimento especial pela valorosa iniciativa e esforços na articulação dessa aliança. E eu gostaria de ressaltar que falar após o Dr. Paulo será um desafio substancioso, mas sigamos. Meu nome é Franciele Mores Russo, eu sou advogada, sou professora de Direito Internacional Público e de Direitos Humanos, sou pesquisadora e parecerista na área de Direito e Religião, e atualmente eu sou doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo. Eu integro as comissões de Direito e Liberdade Religiosa e de Direito Internacional, ambas aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, no Paraná. Sou membro do International Consortium for Law and Religion Studies e da International Society for Science and Religion. E sou pesquisadora de alguns grupos cadastrados no Diretório Nacional e Internacional de Grupos de Pesquisa. O Grupo de Estudos em Direito e Religião da Universidade Federal de Santa Catarina, o Núcleo de Estudos em Sistemas de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná, o Núcleo de Pesquisa em Diálogos Interseccionais e Epistemologias Latino-Americanas da Universidade de São Paulo e também sou membro da Cátedra José Bonifácio de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo também. E, enfim, eu possuo também aperfeiçoamento nas áreas de direito, nas áreas de religião, conflito e paz, de filosofia jurídica e de educação pela Universidade de Harvard. Bom, a mim hoje foi confiada a importante missão de sintetizar a vocês a dinâmica da liberdade religiosa no Brasil. Bom, eu creio que em termos jurídicos, atualmente, a ideia de liberdade religiosa ela está, de certo modo, vinculada à ideia de laicidade, mas também não podemos defender de modo absoluto a noção de que liberdade religiosa só existe em contextos laicos. Até porque, em muitos destes, na atualidade, o sentimento religioso dos cidadãos é contundentemente violado, ao passo em que, em muitos estados confessionais, conseguimos vislumbrar um efetivo respeito nesse sentido. Bom, no caso brasileiro, foi com a aurora da República que a laicidade foi adotada pela primeira vez na Constituição de 1891, após a vigência da anterior Constituição de 1824, sob a adoção do catolicismo apostólico romano como religião oficial. Então, de lá para cá, nós tivemos mais 5 constituições, e em todas elas, esse princípio da laicidade ele foi mantido, em que pese o fato de que, por exemplo, no preâmbulo de algumas, se verifica a invocação ao Deus monoteísta, presumivelmente o Deus abraâmico que rege as fés judaica, cristã e muçulmana. Somente nas constituições, eu gostaria de fazer um adendo aqui, de 1891 e de 1937, nós não tivemos essa invocação divina preambular nas nossas constituições. Na nossa atual Carta Magna, há essa referência, em que pese o fato de que, em 2002, a nossa Suprema Corte decidiu pela tese da irrelevância jurídica do preâmbulo constitucional, considerando-o como concentrado no domínio da política. No meu ver, foi um argumento simplesmente atenuador, efetivamente para manter o preâmbulo como ainda se encontra, porque, no fim das contas, é indiscutível o relevo jurídico desta antessala de uma Constituição, que é o seu preâmbulo. Bom, a nossa atual Constituição, ela formaliza o princípio da laicidade no seu artigo 19, segundo o qual se proíbe a união aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, o estabelecimento de cultos religiosos ou igrejas, o seu subsídio, o embaraço ao seu funcionamento ou a manutenção de relações de dependência ou aliança com grupos religiosos, ressalvada legalmente a colaboração de interesse público, em interesse público. Então, por esse ponto em especial, é correto afirmarmos que o Brasil hoje é um país que adota a chamada laicidade colaborativa. O artigo 5º da nossa Constituição, que podemos considerar como a espinha dorsal desse documento, foi efetivamente se concentrar sobre direitos, liberdades e garantias fundamentais,
ele vai contemplar as liberdades religiosas nos seus incisos 6º, 7º e 8º. Então, no inciso 6º, nós temos a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida nos limites da legalidade. A legalidade é assim que se avalia a harmonia dessas liberdades com outros bens jurídicos fundamentais, sejam individuais ou coletivos, tá? A proteção aos locais de culto e às suas liturgias. No inciso 7º, se assegura também, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de intervenção coletiva. E no inciso 8º, se faz menção à objeção de consciência por motivos religiosos, dentre outras motivações. Ainda no texto constitucional, o artigo 150 determina a imunidade fiscal em relação aos templos de qualquer culto, estabelecendo ali os balizadores para tal. E os artigos 210, parágrafo 1º, e 213, incisos 1º e 2º, vão dispor sobre as diretrizes educacionais, dentre as quais o ensino religioso de matrícula facultativa, que também foi objeto de apreciação pela nossa Suprema Corte em 2015, em cuja audiência pública, aliás, eu participei. E, finalmente, temos o artigo 226, que reconhece os efeitos civis do casamento religioso. Então, vejam, temos no Brasil hoje um catálogo muito expressivo de direitos e liberdades na Constituição brasileira e, consequentemente, na nossa legislação infraconstitucional. Mas aqui eu, enfim, faço coro às palavras do Dr. Paulo, porque, na realidade, esta norma, a conjuntura no Brasil tem sido muito desafiadora. Isso se deve, possivelmente, tanto a uma longa trajetória de desencontros e estigmas interraciais e interreligiosos, quanto à atual polarização que invariavelmente se apropria de dinâmicas religiosas e as subverte para a cooptação popular, em maior ou menor escala, em praticamente no âmbito de todos os discursos. Então, aqui, é claro, é importante nós ressaltarmos que, em que pese o fato de que ninguém detém a exclusividade do sofrimento, é inequívoco que alguns segmentos religiosos sofrem aprofundada violação em relação a outros. E aqui, em nível de Brasil, eu menciono, por exemplo, os povos indígenas e as comunidades de matriz africana atualmente. Outros grupos já foram vítimas em maior escala neste sentido, em um passado não tão distante assim. Então, é nesse sentido que está, talvez, o grande desafio da promoção da liberdade religiosa. Como lidar na concretude da vida diária das pessoas, em um contexto tão humanamente plural e vasto como é o brasileiro, né? Com esses preconceitos que não são atávicos, que não nascem com a pessoa, mas que são introjetados nela pela própria comunidade. Já que estamos falando aqui de uma aliança lusófona, é indiscutível mencionar que a lusofonia no Brasil, talvez como em nenhum outro país dessa aliança, ela é precedida e também guarnecida ainda hoje por uma intensa polifonia. Essa polifonia, ela reverbera os milhares de idiomas, dialetos e sotaques falados no Brasil, que são símbolos das mais de 300 etnias indígenas ainda existentes no território brasileiro e das centenas de etnias africanas, asiáticas, europeias, resultantes dos fluxos humanos que caracterizam de modo tão marcante esse país cosmopolita que é o Brasil. Hoje, aliás, eu me atrevo a afirmar que o Brasil é o mais expressivo laboratório de observação das relações intra- e interreligiosas. E dizendo isso, eu quero deixar bem claro que eu não estou coisificando as pessoas e seus sentimentos religiosos, reduzindo-os a meros objetos de pesquisa. Aqui eu aponto para a oportunidade que um contexto tão plural quanto esse concede a iniciativas como a Aliança Lusófona, hoje lançada, para a promoção da conscientização de que, apesar de tão diferentes, compartilhamos o que mais importa, que é a nossa essência humana, que é a nossa ciência da nossa finitude e, portanto, da importância da busca por um sentido na e para a vida. Aliás, a busca para um sentido na e para a vida
tem um nome para o direito: dignidade humana. Então, quando nos referimos à liberdade religiosa, precisamos ter muito claro o conceito de que essa é uma interface da proteção jurídica da dignidade humana, quando esta ideia pessoal de dignidade humana está consolidada sobre o elemento fé. Bom, a tutela jurídica das liberdades religiosas, ela não se volta para a proteção das religiões, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Ela se volta para a proteção daquele e daqueles que julgam a sua crença religiosa ou mesmo a falta dela, afinal, não crer também é uma liberdade religiosa, como fator fundamental para a sua autodeterminação enquanto ser humano e, portanto, enquanto sujeitos de direitos. Então, em resumo, cada um de nós é movido por uma verdade que nos é inestimável e que merece respeito. Mas a proteção jurídica da liberdade religiosa, ela não recai sobre essa verdade. Ela recai sobre nós, seres humanos, e o nosso direito de vincular as nossas verdades de fé, individual ou coletivamente, ao nosso senso de dignidade a ser concretizado. Então, mesmo quando, por exemplo, e aqui eu puxo a sardinha para a minha veia do direito internacional dos direitos humanos, a Convenção da Haia, de 1954, estabelece que a violação dos templos religiosos em situações de conflito armado é um crime de guerra. Não é a infraestrutura física desses locais que a proteção se projeta em última instância, mas sim a memória e ao valor inestimável destes locais para a humanidade. Porque estes locais, porque as liturgias, porque as práticas religiosas, elas concretizam estruturalmente o que temos por verdade mais elevada no nosso eu e no nosso nós. Então, dito isso, e desde já esclarecendo que a possível contundência de alguns pontos da minha fala não teve como objetivo agravar ninguém, mas sim esclarecer às senhoras e aos senhores o âmbito geral de proteção da liberdade religiosa, em complemento ao que o Dr. Paulo, muito habilmente, com vasta propriedade, havia colocado antes. E como no Brasil hoje esta percepção se manifesta, eu encerro a minha fala reiterando a minha mais profunda gratidão a vocês e as minhas homenagens por essa iniciativa. Muitíssimo obrigada.